Ezequiel 37 diz assim, quem quiser ler por aqui ou abrir na Bíblia, fique à vontade. Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós nascerá pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos mortos. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei de volta a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos levarei de volta à vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Se você puder nessa noite, levante sua mão e dê uma salva de palmas a essa poderosa palavra de Deus. Você que fez essa palavra, aplaude mais forte ao Senhor. Ela aconteceu um dia, e também acontece hoje, porque o nosso Deus é o Pode passar. Primeira coisa que eu gostaria de começar é falar sobre o contexto histórico desse texto. Irmãos, Ezequiel foi um profeta em Israel que viveu no período do exílio da Babilônia. Durante toda a história de Israel, Deus falava para o seu povo: me obedeçam, me ouçam, façam a minha vontade, para que os seus inimigos, para que os povos inimigos não venham contra vocês. Mas o povo não dava ouvido a Deus. E aí chegou um dia em que os babilônios, eles chegaram ali no território de Israel, e era um momento que o povo de Israel não esperava. O povo estava em fé, o povo estava achando que estava tudo bem. E aí o povo da Babilônia chegou lá, arrasou com tudo, deixou tudo destruído, deixou Jerusalém destruída, e levou homens, mulheres e crianças como escravos. Alguns historiadores contam que os babilônios estupravam as mulheres israelitas, que eles maltratavam as crianças, e que eles pegavam os homens fortes e altos, porque os homens
judeus são homens geralmente fortes e altos, e aí colocavam eles como animais em jaulas e levaram eles cativos. Tudo porque Deus avisou, Deus pediu para que houvesse obediência, mas o povo não deu ouvidos a Deus. E Ezequiel viveu ali naquele período. Ezequiel foi um profeta que esteve ali na própria Babilônia, e ele profetizava na Babilônia ao povo que estava cativo. Nesse mesmo período, Deus levantou, além de Ezequiel, outros profetas. Jeremias, Daniel, foram homens que Deus levantou ali naquele período, no exílio da Babilônia, onde o povo estava escravizado, cativo. Só que Ezequiel foi levado para a Babilônia, Jeremias ficou em Jerusalém, e Daniel também foi para a Babilônia. Cada um Deus usou de uma maneira, cada um Deus usou com um propósito. Mas uma coisa marcou esses três homens: a inconformidade com a situação do seu povo. O povo estava destruído, suas cidades estavam sitiadas, e tudo havia sido levado. A paz, os louvores a Deus, o amor, estava tudo destruído. E aqueles três homens foram levantados por Deus para fazer diferença diante daquela situação. E há um momento em que Ezequiel, ele tem uma visão. Ele tem uma visão do seu próprio povo. Ele tem uma visão da sua própria situação. Ele olha para um vale e ele contempla ossos sequíssimos. E ali a gente viu no texto que Deus, bem no final, ele diz assim: Ezequiel, sabe quem é esse povo? É o seu povo. É o povo de Israel. Mas tem como reverter essa situação? Deus pergunta. E aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E aí Deus diz: então profetiza. Primeira coisa que Deus fala para Ezequiel, que Ezequiel conta na história, é: Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Queria que você declarasse assim comigo: Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Olha, a presença do Espírito Santo nos tira da zona de conforto. A presença do Espírito Santo nos remete a tomar uma atitude. A presença do Espírito Santo nos confronta, ou seja, nos faz perceber a situação caótica em que nos encontramos. Eu disse para os jovens aqui sábado passado, que quando a gente busca Deus, a gente começa a perceber em nós e nas pessoas ao nosso redor o que está errado, o que está morto, o que precisa ressuscitar. Quando nós buscamos o Senhor, o que se revela em nós é tudo aquilo que Deus precisa revitalizar, fazer renascer. Foi justamente o que ele fez com Ezequiel. Ele confrontou Ezequiel, ele mostrou para Ezequiel a situação do povo dele. E Ezequiel foi tirado da sua zona de conforto. Tantos de nós estamos aqui na igreja e permanecemos nessa zona. A zona de conforto é aquele local onde nós não nos preocupamos com nada. O problema não é meu. Essa situação não é para mim resolver. Se a minha família está morrendo, se meus pais estão brigando, estão a ponto de se separar, se meu irmão está nas drogas e está prestes a morrer, se a minha igreja está fria e está com poucos membros, então isso não é problema meu. E isso é a zona de conforto. Mas quando buscamos o Senhor, nós nos levantamos dessa zona. Nós saímos deste local de conforto e nós tomamos uma atitude. O confronto que Deus fez com Ezequiel é o mesmo confronto que Ele faz comigo e faz com você também. Hoje Ele pergunta para você:
qual é a sua realidade? Qual é a sua dor? Será possível uma mudança? Deus perguntou para Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Ou seja, Deus estava confrontando Ezequiel. E a pergunta que o Espírito Santo faz nessa noite é: qual é a sua realidade? Como é que está a sua vida? Será que você se encontra numa zona de conforto? Tem muita gente que tem um sorriso no rosto, mas o coração está sangrando por dentro. Tem muita gente que expressa uma alegria artificial. Como o irmão Francisco pregou aqui, nós temos muita facilidade de sermos atores, de mostrar uma realidade que nós não vivemos. E o Senhor vem para nos confrontar. O Senhor vem para dizer: peraí, você realmente é isso? Será que a sua vida realmente está assim? Então ele perguntou para o povo, para Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E Ezequiel, humilde, um homem de Deus, ele respondeu: Senhor, tu sabes. O que geralmente se faz diante da dificuldade? Nas dificuldades nós lamentamos, nós murmuramos. Isso é o que vem do homem. Lá no livro de Êxodo conta que o povo de Israel tinha tudo o que precisava. O povo queria carne, Deus mandava carne. O povo queria água, Deus mandava água. O povo pedia pão, Deus mandava pão. Mas havia um momento que o povo murmurava. E isso, trazendo para a nossa vida, é aquela coisa: a gente pede a Deus. E aí quando a gente se cansa da bênção, a gente diz: Senhor, não quero mais, isso aqui não presta. Porque o meu amigo fulano tem algo melhor do que o Senhor me deu. Então às vezes, diante da dificuldade, nós murmuramos. O povo de Israel, olha, eis que diziam, olha, eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos mortos. Havia uma murmuração em Israel. O povo não se lembrava da bênção. É uma coisa que a irmã falou aqui, que nós muitas vezes precisamos trazer de volta a palavra, remoer a palavra. E aí o Wagner estava ali do meu lado, ele comentou comigo: às vezes, em vez de remoer a palavra, nós remoemos o ódio, nós remoemos o rancor. Ou seja, a gente remoe a murmuração. Tem um testemunho até que eu coloquei aqui para não esquecer, que eu me lembrei do Diante do Trono. Tem uma passagem de um louvor do Diante do Trono que é assim: quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando a força se acaba, tudo o que sei é te adorar. E isso daí eu me lembrei porque Ana Paula Valadão tem um livro e ela conta de uma situação que ela passou. Ela diz que na adolescência ela se envolveu com um namorado e ela acabou caindo no pecado. E sendo filha de pastor, ela se sentiu muito culpada. Então ela ficou deprimida e achou que tinha acabado a vida dela ali. E depois de um tempo, ela já curada, liberta daquele sentimento de culpa, ela se casou e veio descobrir que ela não podia ter filhos. Aí Satanás trouxe à tona o passado dela. Ela começou a achar que a madre dela era fechada por causa dos pecados passados. E aí ela conta que num CD que ela gravou chamado Esperança, ela pediu a Deus, ela disse: Senhor, abre a minha madre, faz ressuscitar isso que está morto em mim. Senhor, haja um milagre, o mesmo milagre que tu fizeste sem Ana. Eu vou profetizar naquele momento.
e o Senhor vai fazer um milagre conforme a tua vontade. E aí ela conta que depois deste louvor, ela profetizou na barriga dela. E aí 1 mês depois, ou 2 meses, ela descobriu que estava grávida do seu primeiro filho. E que atualmente ela já tem 2, né? Porque Deus realmente agiu um milagre. Porque ela decidiu profetizar no que estava morto dentro dela. Ela decidiu adorar a Deus diante da dificuldade e não murmurar. Tem muita gente que não entende o propósito de Deus. Se Deus mata, se Deus permite a destruição, se Deus permite a dor, é porque sempre virá a alegria, a felicidade, algo melhor depois. Não há nada que Deus permita que não tenha um propósito. Mesmo quando Deus permite que Satanás haja para destruir, Deus está pensando no que Ele vai construir depois. Então tudo que Deus faz é no propósito. Pode passar para mim? O poder da visão. Nossa visão determina quem somos e o que somos e para onde vamos. Observe que nós precisamos ter visão. Se você acha que não vai sair do lugar, você nunca sairá do lugar. Se você olha para um horizonte e vê, é lá que eu vou chegar, então é exatamente lá que você vai estar. Porque a nossa visão determina o que somos, onde estamos, para onde vamos. Ezequiel diz que o Senhor me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Às vezes a nossa visão carnal nos faz contemplar algo ruim, algo destrutivo. Você olha para a sua casa e você não vê esperança. Você olha para a sua realidade e você não vê esperança de mudança. Mas há um poder na visão. A visão da águia. A visão que vê além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Se Ezequiel tivesse parado simplesmente na sua visão carnal, ele teria desistido. Porque tudo mostrava o contrário do que ele queria ver. Mas ele foi pela visão de Deus. O poder da voz profética. Voz profética é mudar o curso de uma história. Voz profética é trazer à existência ao que não existe. Voz profética é decretar, declarar, determinar vida onde só existe morte. Voz profética é enxergar o que ninguém consegue enxergar. Por isso que Deus disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus, Ele só faz as coisas através de decretos. Deus decreta as coisas. Ele decretou, Ele declarou que tudo existisse. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse que se estendam os astros, e os astros se estenderam. Jesus disse: sai, Lázaro, e Lázaro saiu. Então, a palavra profética, a palavra que sai dos nossos lábios, tem um poder imensurável. Quando nós abrimos os nossos lábios para amaldiçoar, nós amaldiçoamos. Mas os nossos lábios não foram feitos para amaldiçoar. Os lábios de cada um de nós aqui foi feito para abençoar. Então, mesmo diante da dificuldade, você levante a sua voz e profetize. Profetiza a palavra de Deus. Profetiza sobre o vale de ossos secos. O que o Senhor quer nessa noite dizer é que Ele sabe que existe ossos secos hoje em nossas vidas. Não há nada que seja escondido diante dos olhos do Senhor. Ele sabe que está seco dentro de nós. Ele sabe que está morto dentro de nós. Ele sabe que precisa renascer dentro de nós. E que mesmo que os nossos lábios mostrem um sorriso,
mesmo que os nossos olhos mostrem uma ternura, o Senhor conhece o profundo e o escondido do nosso coração. E o que Ele vem hoje dizer é que diante dessa situação nos cabe profetizar. Alguém precisa profetizar. Levanta sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Alguém precisa profetizar. Levanta sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu vou perguntar mais uma vez. Alguém precisa profetizar. Seja um profeta na sua casa, irmão. Seja um profeta nesta igreja. Seja um profeta na nossa cidade, na nossa nação. Deus age através da voz profética. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O profeta, ele é mal compreendido. O profeta, ele é isolado pelas pessoas. Ele é perseguido, ele é caluniado. Ou você pensa que para Ezequiel foi fácil? Ou você pensa que para Jeremias foi fácil? Ou você pensa que para Daniel naquele momento foi fácil? A voz profética é perseguida. Quando nós nos levantamos para falar, para profetizar sobre o vale de ossos secos, nós somos perseguidos por inimigo. Mas aprove ao Senhor, porque é Ele quem nos dá o respaldo dessa palavra. Então não importa quem se levanta contra nós, o que importa é quem vai se levantar através da nossa voz. Uma salva de palmas do Senhor, amém? Através da nossa voz, muitos se levantarão. Os efeitos da voz profética. Existem 3 efeitos principais da voz profética. Quando nós profetizamos, colocamos ordem no caos. Olha o que diz lá no livro de Ezequiel: e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Se sua vida está desordenada, se está tudo desorganizado, se está tudo virado ao avesso, profetize, igreja. Profetiza, usa o poder da voz profética sobre esse vale, e você vai ver a ordem tomar conta, sem que você precise colocar as mãos. O Senhor vai ordenar tudo da maneira dele. A voz profética, ela traz a restituição, aleluia. A palavra do Senhor diz: e porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos darei de volta a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Quando nós começamos a profetizar, esteja preparado para receber de volta tudo que foi embora, tudo que Satanás levou, tudo que foi destruído, tudo que foi morto, é restituído em nossa vida. Se você hoje se encontra aqui desmotivado, desencorajado, triste pelas situações que você tem vivido, você hoje ergue a sua voz e diz assim: Senhor, eu profetizo a alegria na minha vida. Eu profetizo, Senhor, um novo tempo, uma nova história, o teu amor na minha vida. E a restituição virá. A terceira coisa do efeito da voz profética é a ressuscitação. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia, Deus. Quando nós profetizamos, o que está desorganizado se organiza. O que está desordenado na nossa vida, está tudo bagunçado, fica organizado. Porque nós profetizamos na palavra de Deus. Quando nós profetizamos, como Ezequiel fez, nós somos restituídos. E aquilo que está morto torna a ter vida.
O que ressuscita mortos? Não é a murmuração, não é ver o problema e sair espalhando o problema, não é cruzar os braços e lamentar, não é abandonar o barco. Eu quero que você saiba que para levantar mortos, não basta você chegar para mim e dizer: está vendo ali? Está vendo aquilo ali como está errado? Está vendo aquilo? Está vendo ali? Está vendo? Isso não levanta mortos. Também, sair do lugar onde eu estou e ir para outro lugar não vai levantar mortos. O verdadeiro profeta reordena o caos, restitui o que se perdeu e vivifica os mortos através da palavra profética, a palavra de vida, a palavra de Deus. Mesmo ferido, mesmo triste, mesmo desencorajado, mesmo vendo a sua família, o seu povo, a sua história destruída, Ezequiel não desistiu, Ezequiel não deixou o seu povo, Ezequiel não abandonou a sua história, Ezequiel profetizou. Eu queria que nós tomássemos a responsabilidade, porque nós somos colocados como profetas aqui. Eu e você somos profetas. E o profeta de Deus, ele não fica calado. Deus não colocou profetas calados. Deus quer profetas que profetizam diante do caos, diante da situação difícil. Se você e eu começarmos a tomar postura de verdadeiros profetas, não haverá espaço neste lugar para tanta glória de Deus. Não haverá lugar para tanta gente. Não haverá espaço para a alegria e para a felicidade que vai envolver a sua família. Talvez você não vai ter nem tempo para ir a todos os empregos que o Senhor vai derramar na sua vida. Talvez você não vai ter nem como estar próximo de todas aquelas pessoas que vão se aproximar de você pela luz e pelo brilho que te envolve. Tudo por causa de uma palavra que sai dos nossos lábios. Eu queria que a gente fizesse eu não sei se palavra voto é a palavra certa, mas que a gente fizesse aqui um acordo de que hoje, o que nós víssemos de errado, seja aqui na igreja, seja na minha casa, na sua, ou na sociedade, pode ser a presidenta, pode ser o vereador, não nos caberá lamentar, murmurar, falar, mas nós vamos ser a voz profética dessa geração, para fazer a diferença aqui, para levantar o que está morto, para fazer ressurgir o que não existe. Aqui neste lugar, nós somos responsáveis de fazer surgir as vidas que estão faltando e o avivamento que está faltando. Nessa noite, eu profetizo pela palavra profética que vem através do Espírito que está em mim e que está em você, que o Senhor virá neste lugar com glória e unção, trazendo um avivamento que nós jamais vimos nessa cidade. Eu profetizo isso pelo poderoso nome de Jesus. Eu profetizo que o avivamento alcançará nossas vidas de uma maneira sobremoda, e que até aquelas pessoas que estão cheias de rancores, cheias de raiva, tristes, elas verão a glória de Deus, se levantarão e elas vão também louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito neste lugar. Olha, eu não consigo ver com os meus olhos espirituais nenhum lugar vazio aqui. Aleluia. Eu não consigo ver nenhum lugar vazio aqui. Eu não consigo ver nenhuma pessoa desmotivada, nenhuma pessoa triste. Eu só posso ver
o agir de Deus, a mão de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus sendo derramado em nossas vidas. Hoje, você saiba que para você ser uma voz profética, você não precisa fazer pessoas chorar, você não precisa fazer ninguém se arrepiar, você não precisa fazer ninguém cair, porque a palavra profética ela não gera efeito repentino aqui, ela gera efeito repentino lá, no reino espiritual. Quando nós declaramos algo, sabe o que acontece? O Senhor envia os anjos, o Senhor envia ordem aos seus anjos para colocar por terra os principados, as potestades e fazer como aconteceu com o profeta Daniel. Daniel, tu me pedistes a bênção, não desceu porque o príncipe da Pérsia estava impedindo, mas por causa da tua voz profética, eu enviei Miguel para que hoje a sua bênção fosse entregue. Então a voz profética abre os céus. Eu queria nessa noite que você, em pé, deitado, sentado, ajoelhado, que você levantasse a sua mão de profeta, a sua voz de profeta, e que você profetizasse. Olha, não importa quem está do seu lado ou o que vão pensar de você. Levante a sua voz alta e profetize. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre o seu ministério. Profetize sobre o que está morto. Profetize, igreja. Abra a sua boca e profetize sobre aquilo que está seco. Profetize sobre o que está sequíssimo. Há uma unção na sua palavra.